Aleluia. Todos digam amém. Todos digam glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, abram as vossas Bíblias abertas assim na mão, ó, bem alta. Levante as Bíblias. Olha aí, ó, coisa linda, bem alta, irmão. Aleluia. Isto, irmão, filme está aí, olha, coisa linda. Bíblia, olha quantas espadas. Olha quantas espadas do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Agora abra as vossas Bíblias, irmão. Abram as vossas Bíblias em 2 Timóteo 2:15. Na sequência, abram também em 1 Coríntios 4, ou melhor, 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, até o versículo 5. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiramente, 2 Timóteo 2:15. Quantos já encontraram? Diz assim a palavra, queridos: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Agora, Coríntios 4, e a partir do versículo 1 até 5, irmão, primeira epístola aos Coríntios, diz assim: que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, pouco me há de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo, porque nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Tomai assentos, queridos. Glórias a Deus. Eu gostaria neste momento de contar com a atenção de toda esta plateia maravilhosa, de todo este povo querido, para que junto nós venhamos entender a palavra de Deus, para que junto nós possamos compreender o que Deus quer de nós nesta noite. Eu quero dar um tema para a mensagem da noite: características do obreiro aprovado. Digam comigo: características do obreiro aprovado. Mais forte: características do obreiro aprovado. A última vez, para você nunca esquecer: características do obreiro aprovado. Queridos, eu quero falar nesta mensagem pelo menos 7 características dos obreiros que são aprovados por Deus. São mais de 7, mas eu quero falar de 7. E eu gostaria que todos vocês que almejam o ministério, que todos vocês que desejam fazer alguma coisa para Deus, que todos vocês que querem ser usados nas mãos de Deus, voltasse o coração para esta palavra, porque Deus nesta noite quer falar com você. Aleluia. Queridos, ser aprovado por Deus não é fácil. Por quê? Primeiro, para ser aprovado, tem que ser provado. E Deus nos prova de muitas maneiras. Deus prova o obreiro de muitas maneiras. Alguns são provados na vida financeira, outros são provados nas provações, no trabalho ministerial, outros são provados no meio da família, outros são provados até mesmo pelos seus companheiros de trabalho, pelo seu líder maior. Enfim, as provações, elas vêm de muitas maneiras.
Mas quando colocamos no coração que queremos a aprovação de Deus, não importa a prova, não importa a luta que estamos passando, não importa as dificuldades, o nosso alvo é fazer a obra, o nosso alvo é realizar a obra, o nosso alvo é ganhar vidas para o reino, o nosso alvo é povoar o reino de Deus. Se alguém acredita nisto, levante a sua mão e mande um glória para os céus. Aleluia! Queridos, e o importante que eu percebo, Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, Paulo, ele fala que os homens nos considerem, como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. E além disto, requer o Senhor que cada um desses dispenseiros se achem fiel. Quando eu me deparei com este texto, eu fui fazer uma pesquisa profunda e eu descobri, irmãos, que este dispenseiro, que este ministro, no original, no grego, ele tem um significado muito diferente do que nós entendemos por ministro. Na língua portuguesa, ser ministro é um indivíduo importante, ministro da economia, ministro dos transportes, ministro disso, ministro daquilo, ministro do evangelho. Mas ser ministro de Deus, ser ministro do reino, ser ministro das coisas de Deus, ser obreiro aprovado, é bem diferente. Os ministros no Império Romano eram escravos que trabalhavam num porão de um navio. Eram escravos sentenciados à morte que trabalhavam no porão de um navio. Eram muitos. Então existiam muitos remos. Seus pés eram presos por argolas, num ferro embaixo. Eles trabalhavam com os pés presos e com as mãos eles remavam. E eles faziam isso até o dia final da sua execução, até o dia final da morte. E não é diferente com o obreiro aprovado. Ele está preso pelo evangelho até o dia final. E o Senhor disse: ser fiel até a morte, porque dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Paulo, quando escreve a sua última carta a Timóteo, ele diz: Timóteo, vem depressa, vem ter comigo depressa, porque o tempo da minha partida está chegando. Eu sinto que eu já estou sendo oferecido como oferta de libação. Eu sinto que a hora da minha partida está chegando. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. E desde agora a coroa da justiça me está preparada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Aleluia! Isto é ser ministro de Deus. Isto é ser ministro de Deus, irmãos. Estar preso pelo evangelho. Está amarrado pelo evangelho. Aleluia. O nosso destino final é a cruz. O nosso destino final é ir ao Calvário, é levar sobre nós o peso da cruz. E no dia final trocar esta cruz por uma coroa de glória. Então, para alcançar isto, nós somos provados, para ser aprovados. Quantos ministros do evangelho aqui, ó? Todos eles passam provas, todos eles enfrentam dificuldades, todos eles enfrentam muitas lutas, mas faz parte da caminhada, faz parte do quadro. Queridos,
Todo obreiro aprovado, ele tem características que faz parte da sua vida. Primeira característica de um obreiro aprovado: eu sei que entre esta multidão aqui, Deus vai levantar centenas de obreiros aprovados. Talvez você hoje está sentado aí no banco e você pode dizer: pastor, eu não sou ministro, eu não sou obreiro, eu não sou nenhum líder, mas Deus vai te chamar, Deus vai te incomodar, Deus vai tirar você deste banco, Deus vai te levantar como um homem de Deus aprovado. Primeira característica de um homem de Deus aprovado, de um obreiro aprovado: ele tem visão de águia. Diga: visão de águia. Por isso está esta figura aqui, visão de águia. A águia não tem uma visão curta, a águia não tem visão de galinha. A galinha só vê pertinho, ela só vê junto dos pés, ela cisca para lá, cisca para cá, uma minhoquinha aqui, uma minhoquinha ali, um bichinho aqui, um bichinho ali, consegue enxergar aquilo. Mas a águia tem visão a longo alcance. Assim tem visão o obreiro aprovado. Deus vai abrir a visão dos obreiros deste ministério. Deus já está abrindo a visão de muitos obreiros, e eles vão ver coisas que nunca viram. Eles vão ver a obra crescer, eles vão ver a obra de Deus voar, eles vão ver a obra de Deus alargar. Aleluia! Deus faz promessa nesta noite para a sua igreja, e Deus vai levantar uma geração de obreiros abençoados, 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 para fazer a sua obra. Se alguém acredita nisto, levante as suas duas mãos e aplauda a Deus. Aleluia! Quem quer visão de águia, diga: eu quero. Aleluia! Segunda característica de um obreiro aprovado, de um homem valente, de um homem que faz a obra de Deus sem temer: ele tem força de um leão. Aleluia! Força de um leão. Um leão, quando ruge na selva, dá um rugido. Quando ele dá o seu bramido, toda a bicharada teme. Todos os animais temem o leão. Ele é temido. Obreiro ungido por Deus, obreiro cheio do Espírito Santo, quando ele levanta a voz de trombeta, quando ele clama pelo sangue de Cristo, os demônios caem por terra, espíritos imundos caem por terra, porque ele tem o rugido de um leão. Ele é cheio do Espírito Santo, e Satanás não para na frente dele. Quem quer força de leão? 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 Aleluia! Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando quem ele possa tragar. Ele quer ser um leão, mas ele não é. O leão poderoso é o leão da tribo de Judá. Ele é apenas um gatinho magro, derrotado e vencido, que não aguenta a oração de um crente. Aleluia! Mas o obreiro aprovado por Deus, ele tem essa característica: força de leão. Aleluia! Lá no livro de 1 Crônicas, a palavra de Deus nos mostra que Davi, quando ele assumiu o reino, quando ele tornou-se rei de todo Israel, ele precisou de contar com o apoio de todas as tribos de Israel. E era um tempo que Davi também enfrentava uma grande dificuldade, uma luta contra os povos, com as nações que estavam lutando contra ele. E a Bíblia mostra que dos descendentes de Gade levantaram-se guerreiros. Isso está escrito em 1 Crônicas 12, a partir do versículo 8 a 14. Levantaram guerreiros, e os seus rostos eram tão valentes na guerra, que os seus rostos eram como o rosto de leão.
e eles eram temidos, e eles ajudaram Davi a salvar o reino da mão dos inimigos. Deus vai levantar uma geração de obreiros, irmão, preste atenção, valente como leões, e vocês serão responsáveis de continuar defendendo o reino de Deus. Deus não vai poder usar camarada medroso, irmão. Deus não vai poder usar gente medrosa, gente covarde, mas Deus vai usar valentes. Deus vai usar homens e mulheres que tenham força de leões, que lute para defender a causa, para combater falsos ensinamentos, para combater falsos mestres. Deus vai te usar com poder, com autoridade, para defender o reino. Quem acredita nisso, irmão? Só quem acredita nisto, que você vai ser usado por Deus, que você vai ser usado por Deus. Quem acredita nisto, abre a mão, abre o coração, abre a boca e glorifique a Deus. E calabai, eita glória, aleluia. Sabe uma coisa que Deus não agrada, irmão? Que Deus não gosta, que entristece o coração de Deus, é gente covarde na obra, irmão. Qualquer lutazinha, irmão, tchau, estou indo embora, Deus não me quer aqui mais, eu estou saindo, eu estou indo, aí ele fica de igreja em igreja, porque não suporta luta, não consegue passar em provas. Deus não pode confiar em gente assim. Deus confia em homem que tem coragem e força de leão. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, um leão tentando pegar um boi búfalo. Ele pegou aquela presa, ele estava já conseguindo dominá-la, e chegou mais uns 4 ou 5 boi e pôs ele para correr, porque os búfalos são ferozes também para combater os leões na África. Só que ele não desistiu, ele deu uma meia volta e depois investiu e conseguiu o seu objetivo. Assim é o obreiro aprovado, irmão. Ele não desiste. O diabo tenta tomar a ovelhinha dele, o diabo tenta desviar o crente da sua congregação, ele vai para cima, ele põe o diabo para correr, porque ele tem a coragem, ele tem a força de um leão, ele tem a unção de Deus. E Deus quer te usar desta forma, homem. Saia da preguiça, saia do anonimato, se ponha de pé e diz: Deus, eu quero ser usado nas suas mãos, eu quero ser este leão, eu quero ser este obreiro cheio de autoridade, eu quero arrancar as almas das mãos do inimigo. Digam glória a Deus. Terceira característica de um obreiro aprovado por Deus: ele é cheio de amor. Diga amor. Ele é unido, ele tem união, ele luta pela unidade da igreja, ele luta pela paz da igreja, ele é unido, ele não aceita desonra contra o seu líder maior, ele não aceita afronta contra o seu companheiro, ele é aquele homem que tudo ele apazigua pela lei do amor. Ele tem muito amor. Terceira característica: todo obreiro amoroso, irmão, ele suporta dificuldades, ele passa por vales e desertos, mas ele não desiste, porque ele é cheio de amor. O obreiro cheio de amor, ele consegue contagiar a sua igreja, ele consegue contagiar o seu povo, ele consegue fazer com que todos os cristãos da sua congregação também amem mutuamente uns aos outros. Característica de obreiro aprovado. Obreiro aprovado é cheio de amor, irmão. Cheio de amor. Esta qualidade linda e maravilhosa nós encontramos em João, o apóstolo do amor. Como ele chamava os crentes da sua igreja, irmãos? Filhinhos,
Filhinhos, não amemos só de palavra, mas amemos de verdade. Filhinhos, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por que, irmão João agia assim? Porque João tinha o dom do amor. João foi conhecido na igreja primitiva como o apóstolo do amor. E todo obreiro aprovado tem que ter esta qualidade. Quem quer esta qualidade, diga eu quero. João, quando escreve a sua terceira carta, ele repreende um homem chamado Diotrefes. Diga comigo, Diotrefes. Diotrefes era um obreiro que não tinha amor. Diotrefes, ele conseguia rasgar as cartas que João mandava para a igreja, que chegavam em suas mãos, e ele não lia as cartas para a igreja. E Diotrefes era um homem que tratava mal os crentes, pisoteava os crentes, e quando as pessoas não aceitavam as suas humilhações, ele punha os irmãos para fora da igreja. E João escreve a carta, no versículo 9 e 10, João diz assim: quando eu chegar aí, eu vou mostrar para vocês quem é Diotrefes. Eu vou lançar em rosto o que ele anda fazendo. Ele não aprendeu isto de nós. Então Diotrefes, irmão, não tinha a característica do obreiro aprovado. Ele não tinha amor. Obreiros de Deus, ministros de Deus, têm amor com o rebanho. Apacente o rebanho de Deus com amor. Não trate os crentes da sua igreja como objetos. Eles não são objetos. Eles são vidas que dependem de amor, dependem de carinho, dependem de ensinamento, dependem de muitas coisas de Deus. Aleluia. Então, tenha esta característica, amor. Quem está entendendo esta mensagem? Outra característica extraordinária, irmãos, que tem o obreiro aprovado por Deus. Ele é um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Quarta característica, ele maneja bem a palavra da verdade. Ele sobe no púlpito para pregar, ele ensina bem. Ele orienta o povo dentro da palavra. Ele é estudioso, ele lê a sua Bíblia todos os dias. Ele não aparta de bons livros, ele está sempre buscando conhecimento. Ele está sempre preparando o pão bem quentinho para dar para o seu rebanho. Ele está sempre preparando alimento sadio para dar para a igreja. Nos dias do profeta Eliseu, Eliseu se reúne com os profetas que trabalhavam com ele no reino, com os filhos dos profetas, e foram fazer uma comida, mas aí descobriram que tinha o que, irmãos? Morte na panela. A comida não era boa. Tem obreiro que não sabe preparar a comida, irmão. Põe ervas daninhas para as ovelhas comer, ensinamentos errôneos, fica copiando coisa dessas igrejas que não tem compromisso com Deus, que não tem uma teologia bíblica, e fica trazendo para o rebanho comer. O obreiro aprovado, ele maneja bem a palavra da verdade. Ele não se baseia os seus sermões, as suas pregações em outras pregações, mas ele mesmo prepara o alimento para o rebanho. Deus quer te usar desta forma. Eu, como profeta de Deus para esta geração de crentes, eu profetizo que Deus vai levantar muitos obreiros aprovados. Eu profetizo que toda esta igreja vai ser levantada como uma geração de obreiros e de obreiras cheia do Espírito Santo, que vai manejar bem a palavra de Deus. A igreja pentecostal do Deus vivo será uma igreja de homens cheios de conhecimento, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e nós seremos uma igreja diferente, uma igreja que vai dar a Bíblia para o povo, uma igreja que vai trazer santos ensinamentos, uma igreja que vai impactar novas gerações com uma teologia bíblica, não uma teologia mesquinha, furada, derrotada, vencida, que só vai atrás de interesses próprios. A nossa teologia, irmão, o nosso ensinamento, ele é bíblico. E todos nós precisamos manejar bem esta palavra. Digam glória a Deus.
Aleluia. Quinta característica do obreiro aprovado: ele tem atitudes. Ele tem atitude concernente o rebanho que ele apacenta. Olha o que Pedro diz, meus queridos, na sua primeira carta, no capítulo 5. Olha a mensagem do apóstolo: admoesto os presbíteros que são presbíteros comigo, companheiros das aflições de Cristo, apacentai o rebanho de Deus com cuidado. O que é isso, irmãos? Atitude. Atitude de homem que apacenta com cuidado. A ovelha está indo por um lugarzinho errado, ele vai lá com o seu cajado e puxa a ovelha. Não, filha, é por aqui. A ovelha está indo atrás de falsos ensinamentos, está indo para a casa de orações, recebendo falsas profecias, ele vai lá e ensina a ovelha. O que é isso, irmãos? Atitude é cuidado. Quem está entendendo a palavra? Aleluia. Deus quer levantar homens e mulheres, que sejam homens e mulheres que tenham atitude no reino. Não aqueles que cruzam os braços e esperam só pelo pastor presidente, só pelo pastor do estado, só pelo pastor da região. Não, Deus chamou você também para fazer. Deus chamou você para ter atitude, para levantar com autoridade e ir em busca do alvo, do seu objetivo, que é fazer a obra de Deus. Quantos estão entendendo a mensagem de Deus? Por isso Deus nos deu este tema, para esta 9ª convenção, obreiros aprovados. E a minha oração todos os dias: Deus, levante obreiros aprovados. Levante obreiros cheios do Espírito Santo. Deus, levanta obreiros que cuide da sua obra com amor. Tem sido a minha oração constantemente. Porque não haverá ministério, não haverá igreja abençoada sem um corpo de obreiros aprovados, irmão. Não haverá ministério grande se não tiver um corpo de obreiros que fale a língua do seu presidente, que lute com ele, que vá com ele à luta, que vá com ele à batalha, que vá com ele enfrentar as dificuldades da vida. Não haverá igreja abençoada se não tivermos essas atitudes. Digam graças a Deus. Aleluia. A 6ª característica do obreiro aprovado: ele tem capacidade e revestimento espiritual. Digam comigo: capacidade e revestimento espiritual. Nenhum obreiro fará a obra de Deus se não tiver capacitação. Ele tem que ter capacitação no conhecimento intelectual, tem que conhecer um pouco, pelo menos um pouco, e ele tem que ter capacitação espiritual. Ele tem que ser revestido com o poder do Espírito Santo. Por isso Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 a 13, Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam lutar contra as astutas ciladas do diabo. Então o obreiro não pode viver sem este revestimento, sem estas armaduras. Quem está entendendo a mensagem de Deus? Primeiro tem que ter capacitação e revestimento. Por isso que muitos obreiros aí caem, irmão. Só vê contar: o obreiro tal caiu, desviou, o obreiro tal separou da esposa, está com outra mulher. O que é isso, irmão? Falta de capacitação e falta de revestimento. Se não tiver esta capacitação do Espírito Santo, conhecimento das coisas de Deus e revestimento, o diabo vai te pegar na primeira esquina.
Ele vai te pegar na primeira curva da estrada da vida e vai te jogar para o lado de baixo e vai te pisotear. Porque faltou em sua vida essas características. Faltou em sua vida a capacitação. Faltou em sua vida o revestimento de Deus. Todas as vezes que levanta um pregador, por isso que eu não gosto de deixar ninguém novo na fé pregar, irmão. Eu sou enjoado com isso. Me perdoe. Não é que eu pregue bem, não é que eu sou melhor do que ninguém. Eu não gosto. Porque todas as vezes que levanta alguém para pregar, sendo ele novo na fé, ele desperta principados e potestades para lutar contra ele mesmo. Desperta. Desperta. O diabo não quer que levanta nenhum pregador mais. Mas ele querendo ou não, Deus vai te levantar. Ele querendo ou não, Deus vai levantar aí pelo menos 1000 pregadores, aleluia, por esses tempos. Deus vai levantar milhares de homens, cheios do Espírito Santo, que serão capacitados, revestidos pelo poder de Deus, para fazer a diferença. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Alguém acredita nisto, irmão? Alguém acredita nisto? Se põe de pé então, que Deus vai te revestir agora. Deus vai te encher agora. Deus vai te encher agora. Deus vai te encher agora. Deus vai te capacitar. Deus vai te revestir. Então receba algo que vem de Deus. Receba a fortaleza que vem de Deus. Ela mandará mandai, e candará mandai, e pandare candará mandai. Deus vai te encher do Espírito, Deus vai te capacitar, Deus vai te encher. E candará mandai, e candará mandará mandai. Deixa Deus te encher agora, ó. Deixa Deus te encher até transbordar. E mandar. E candaramando, amandaramandai. E candaramanduri, amandaramandai. A glória de Deus pairou neste lugar. A Shekinah de Deus parou aqui, ó. A Shekinah de Deus parou aqui, ó, por cima da cabeça deste povo. Receba algo agora que vem de Deus. E resuri, se me des, tu me dei, ela mandou. E dela mandou, demandasse, e dela mandou, dela mandasse. Ande coube de camandai. E candor, e amandar, se amandou. Oh, aleluia. Receba revestimento. Receba revestimento, ministério. Deus vai impactar o ministério de vocês. Deus vai impactar. Deus vai impactar. Deus vai multiplicar o rebanho. Deus vai fazer obras extraordinárias. E candarama, suriamador. Oh, aleluia. Oh. Andarei do comandor e comi de comandar mandou. Escute a minha voz, meu povo. Eu levantarei muito de vós.
eu capacitarei muito de vós, eu revestirei muito de vós, para fazer a minha obra. Quem tem ouvido para ouvir, ouça a minha voz. Não é o homem que fala, mas sou eu, o dono desta obra. Recandure Amandai. Vou levantar muitos, vou despertar muitos que estão parados, vou acordar muitos que estão dormindo. Ai de comandar Recandaramandai. As tu me deflaia, sou eu que falo nesta noite, sou eu que uso o meu ungido. Ai macalamassuri amandaia, assoprarei o nome deste ministério por esta nação afora. Levantarei muitos e capacitarei com a minha unção, com o meu espírito, e revestirei da minha graça, do meu poder. Ai mindacandaramandai. Fique na minha presença, fique na minha presença e receba a minha palavra. Alamandá, alamandá, alamandá. Italamandá, lamandá, 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 lamandá. O fogo acendeu, o fogo está aceso. Aleluia, que maravilha. Amém. Vamos continuar, irmãos. Já já eu termino a mensagem. Sétima característica, pode assentar, amados. Sétima característica do obreiro aprovado: ele é obediente. Aleluia. Ele é obediente. Deus manda, ele faz. O Espírito Santo manda, ele vai e faz. Se tem carro, ele vai. Se é de ir para ir a pé, ele vai. Se tiver bicicleta, ele vai. Se tiver moto, ele vai. Se não tem avião, ele vai de ônibus. Ele é obediente. Ele é obediente. O seu líder maior traça um projeto no ministério, ele luta para fazer além daquilo que foi projetado, porque ele é obediente. E foi Jesus que disse isso, irmãos. No capítulo 17, o versículo 10 de Lucas, Jesus diz que quando nós fazemos só o que nos é mandado, nós nos tornamos servos inúteis. Porque fizemos só o que nos foi mandado. O servo obediente, o útil no reino, ele faz além do que lhe é mandado. Aleluia. E eu recordo de Filemon, um discípulo rico que Paulo tinha na Ásia. Quando Paulo estava em Roma, preso, Paulo encontra com um escravo de Filemon, que havia fugido da escravidão e tinha roubado alguns pertences de Filemon. Onésimo encontra com Paulo em Roma, e Paulo prega para Onésimo, e Onésimo se converte. O obreiro aprovado, é difícil ele pregar para uma pessoa que ele não ganha ela para Jesus. Aleluia. Paulo prega para Onésimo, e Onésimo se converte.
Paulo tinha todo o direito de ficar com Onésimo para ajudar ele, para auxiliar ele na prisão, levar comida, levar uma água, um suco, uma laranja, uma maçã. Mas ele devolveu Onésimo para Filemon e escreveu uma cartinha: olha, não receba ele mais como escravo, mas receba ele como irmão. E se alguma coisa ele te deu prejuízo, não trate ele mal. Não cobre isso mais dele, põe isso na minha conta. Olha aí de novo o dom do amor aparecendo. Ponha isso na minha conta. Aí Paulo, no versículo 21 da sua cartinha, ele diz assim: eu escrevi-te, confiando na sua obediência, que farás mais do que estou te pedindo, mais do que te digo. O que é isso, irmãos? É ser obreiro obediente. Sétima e última característica do obreiro: ele tem que ser obediente. Deus vai levantar muitos obreiros obedientes. Esta multidão que nós estamos vendo aqui, centena deles, centena delas, serão obreiros abençoados, aprovados, com todas essas características: visão de águia, força de leão, com dom do amor, com atitudes, manejadores da palavra de Deus, pessoas que realmente tenham obediência nas suas vidas, pessoas que realmente têm propósito de servir a Deus. É isto que Deus quer do seu povo, irmão. Que esta 9ª convenção fique gravada em nosso coração, que Deus falou conosco, irmão, que Deus quer de nós estas características maravilhosas, e Deus quer nos usar poderosamente. Deus quer te usar, jovem. Deus quer te encher do Espírito Santo, como me encheu quando eu ainda era jovem, e a unção que Deus me deu nunca saiu. Hoje eu já estou chegando quase na casa dos 50 anos, já tenho 48 anos, mas ainda permaneço com vigor de pregar a palavra de Deus, de impactar os corações, porque Deus me deu esta unção quando eu ainda era jovem. Jovens, moças e rapazes, adolescentes, crianças, Deus também quer usar vocês. Senhores e senhoras, anciões da igreja, Deus quer usar vocês como obreiros aprovados, que maneje bem a palavra da verdade e que não tenha de nada que se envergonhar. Cabeça erguida, homem de caráter, mulher de caráter, pessoas que pregam e viva aquilo que está pregando. Aleluia! Quem pode glorificar o nome do Senhor? Maravilha! Que Deus abençoe esta palavra, irmão. Que o Espírito Santo possa cada vez mais impactar os corações através desta palavra. Nós vamos ouvir agora um louvor, e após este louvor, irmão, nós vamos fazer uma oração a Deus, e depois nós vamos empossar a nova diretoria do ministério, porque para isso é realizada a convenção, irmão. Vocês vão conhecer os novos membros da diretoria, que vão trabalhar por mais 2 anos na diretoria deste santo ministério. Fiquem em pé, amados. Quem quer esse poder, a característica de um líder aprovado? Pegue na mão então do irmão que está do seu lado aí, segure forte. Para essas 7 características que estão no teu coração, o orgulho tem que morrer. Diga para o irmão que está do seu lado: o orgulho tem que morrer. Diga para ele: tem que ser simples como Jesus, tem que ter o amor de Jesus. Oh, aleluia! Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na manhã.
te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Diga para ele: Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho e mergulhar nas águas do seu amor, me purifica, eu quero ser limpo como na mão do seu poder, do meu eu. Você pode adorar do fundo da alma nessa noite? Pode ser melhor, nós estamos inúmeras pessoas aqui. Como as águas do rio, então subirei como lama pura. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir te amei, Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor, me purifica, eu quero ser limpo como na mão do seu poder. Senhor, quebra o meu e mergulhar me purifica, como na mão. Sabe, amados, às vezes o nosso orgulho é tão grande, amém? Às vezes o nosso orgulho é tão grande que o Espírito Santo não pode operar na nossa vida. Quantos homens, quantas mulheres de Deus já eram para estar pregando, já eram para estar fazendo a obra, mas o orgulho não deixa o Espírito Santo te usar. Diga: vai embora, orgulho. Vai embora, falta de amor. Vai embora, incompetência. O orgulho tem que morrer nessa noite. O orgulho tem que morrer. Mata esse orgulho com a presença do Espírito Santo. Senhor, tira o pé do chão e adore. Eu quero seu amor, me purifica, eu quero ser limpo como na mão do seu, como na mão. Levante as suas mãos e aplauda Jesus.